Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. O tema deste episódio é: perdemos a magia do Natal? Para não perder o hábito, www.adrianofreitas.com. Esse é o endereço do meu site, onde vocês podem encontrar informações sobre meus projetos, cursos gratuitos que eu disponibilizo, materiais como trechos de aula, palestras e alguns outros sobre as neurociências e sobre a tecnologia, que também é minha área. E também aproveito para reforçar o pedido de participação nesse podcast, que pode ser feito através de e-mail ou WhatsApp. Vocês podem enviar críticas, sugestões, elogios, dúvidas, fazer comentários, contar histórias, e aí a gente consegue interagir através desse podcast de alguma forma, ou atendendo a pedidos, ou respondendo a algumas mensagens. E para que possam enviar mensagens é fácil. Pelo e-mail pode ser usado o endereço podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp número 22 99 222 1003. Aguardo a mensagem de vocês. Esse episódio está indo ao ar numa quinta-feira da semana anterior ao Natal. E, em virtude disso, nesta semana e nas duas próximas serão tratados assuntos ligados ao Natal, ao Réveillon, Ano Novo. Bom, então, para a gente entender o porquê desse assunto, né? Perder a magia do Natal, como assim? Já não é difícil de perceber aqueles que são de uma geração anterior e que viveram a infância algumas décadas atrás, que parece que o Natal perdeu um pouco do seu encanto, da sua magia. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Porque o Natal, tecnicamente, ele é uma festa cristã sobre o nascimento de Cristo e por aí vai. Porém, mesmo aqueles que não são cristãos, que possuem uma outra fé, uma outra crença, ou aqueles que mesmo não possuam uma religião, utilizam o Natal como uma data para confraternização, como uma data para rever amigos, para estar com a família, para fazer planos ali, Natal, Réveillon, fazer planos para o outro ano. Então, o Natal ele virou uma data comemorativa que, apesar de ter surgido de uma forma religiosa, hoje ela é considerada, na verdade, uma data que é comemorada e possui eventos reunindo pessoas de todas as crenças e de todas as religiões, ou mesmo aqueles que não possuem uma. Há algumas décadas atrás, eu lembro de quando eu era criança, de toda uma magia, uma aura de encanto que envolvia o Natal. Eu, ainda criança, e depois, já maiorzinho, né, ali da criança para a adolescência, eu lembro de todo um clima, sabe, uma preparação para o Natal. Os dias anteriores eram dias assim de muita ansiedade de todo mundo ficava sonhando com aquela data e desejando que ela logo chegasse, e tinha todo um rito. Eu lembro que na minha casa havia uma árvore de Natal que ela tinha pouco mais de 40 centímetros de altura, era uma árvore pequena. As lâmpadas eram de um pisca-pisca daqueles antigos, com lâmpadazinhas de bulbo, né? Aquelas lâmpadas antigas, não eram esses LEDs ou lâmpadazinhas pequenininhas que temos hoje em dia. Eram lâmpadas grandes, coloridas. As bolas que se penduravam na árvore eram de uma casquinha de vidro muito fina, aquilo quebrava com qualquer toque mais forte, aquilo quebrava com muita facilidade, mas eram bonitas, eram brilhantes. Era constante, né? Por mais que se guardasse aquilo com cuidado, quando se abria a caixa ou quando se manipulava, quebrava alguma. Aí era aquele rito, né? O pai nos chamava e a gente ia até uma papelaria próxima, onde no balcão tinha aquelas bolas expostas de todos os tamanhos e cores,
E aquilo era todo um rito de escolher, de comprar, de levar com cuidado para casa para continuar montando a árvore. Mas eu lembro de olhar para aquela árvore, sabe, ver um colorido nela, ver um brilho, ver um encanto, um sentimento que vinha com aquilo tudo. E eu lembro também que o comércio naquela ocasião chegava em épocas de Natal, assim como hoje, isso permanece até hoje. O comércio que normalmente fechava cedo, passava a fechar ali 10 horas, 11, às vezes até meia-noite. E aí, coisa que nunca acontecia, que era durante uma semana, à noite, a gente saía com nossos pais para dar um passeio, olhar o comércio, ver os brinquedos, ver as coisas que eram disponibilizadas. E hoje eu percebo, né, naquela época não tinha essa visão de que ali, naquele passeio era visto o que me agradava, o que cabia no bolso do meu pai, que poderia ser dado de presente de Natal e que enchia meus olhos. Então era todo um rito, era toda uma série de atitudes, uma série de situações que, sabe, enchiam a gente de sentimento. Era uma coisa gostosa de viver, aquele mês do Natal. E hoje em dia, as pessoas, eu vejo constantemente as pessoas reclamando, poxa, parece que o Natal já não é mais o mesmo. A época do Natal perdeu esse encanto, perdeu essa magia, perdeu esse brilho, esse friozinho na barriga, essa coisa que envolvia esse período. Parece que isso não existe mais, por melhor que seja a festa de Natal, por melhor que a gente se esforce para fazer os festejos. E aí surgiu esse tema, né? Dei essa volta toda para situar todos vocês, né? Realmente, parece que o clima já não é mais o mesmo. Eu percebo isso e eu sinto isso, né? O meu Natal atual, por mais que eu esteja com a família, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente faça tudo, aquela magia parece que já não é mais a mesma. E aí ficou a grande pergunta: perdemos essa magia? O que nos fez perder essa magia do Natal? Aí eu começo a já falar com alguns conceitos das neurociências, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que todo esse ambiente, todo esse aconchego, todo esse afago, ele vinha de um tempo onde as pessoas precisavam trabalhar para sobreviver, assim como hoje, mas o ritmo não era tão absurdamente frenético como é hoje. E isso já começa a nos dar uma pista do que está acontecendo, né? Naquela ocasião, eu penso que isso acontecia com a maioria das pessoas. O meu pai, ele saía para trabalhar de manhã cedo, muitas vezes eu ainda estava dormindo, e retornava, eu sabia exatamente a hora que ele retornava e acabou o trabalho. Ele retornava, a gente conversava, ele brincava um pouquinho com a gente, colocava para dormir. No fim de semana eram passeios em família, sabe? Mas tinha o seu momento de trabalho, tinha o seu momento de família e de lazer, e tinha uma proximidade dos meus pais comigo, dos tios, e nesses ritos, né, dentre eles se fazia questão, meu pai comprava pequenas lembrancinhas para todos os meus tios, morava toda a família num prédio, então era um prazer ficar visitando cada apartamento que tinha um parente, levando aquele presentinho. Ele deixava a sacola comigo, com meu irmão, e a gente fazia isso. Com essa lembrancinha, que podia não ter um valor financeiro tão alto, mas ele promovia uma coisa muito interessante, né? Que era a gente percorrer a família, né? Estar em contato com a família. Tanto aqueles que a gente simpatizava, como não, mas a gente ia a todos. A gente batia um pequeno papo com todos, entregava o presentinho. Então isso tudo criava essa atmosfera. E o tempo mudou, né? O nosso, quando eu falo em tempo, eu falo do nosso tempo, do nosso ritmo, do nosso timing. E o que acontece hoje em dia? Nós temos uma vida absurdamente corrida. Se antes você tinha um trabalho onde você tinha uma tarefa a realizar, dava o seu horário e você ia embora, hoje é comum a pessoa ter que
ultrapassar o horário de trabalho, é comum a pessoa estar em casa lendo e-mails do trabalho, é comum a pessoa estar em casa recebendo o WhatsApp ou conversando com alguém do trabalho. Então, essa ligação da família, esse tempo da família, esse horário da família ficou alterado. Ele não é como era. Eu estou falando aqui, pessoal, para a maioria das pessoas, né? Lógico que existem suas exceções, mas numa grande maioria é isso que acontece. Então, os pais, eles mesmo quando em casa, estão divididos. Eles não estão com momentos reservados 100% para o filho. Isso todos os dias, com a regularidade que deveria, né? Um dia, não posso, tem que acabar esse trabalho, eu tenho que acabar esse projeto, e aí amanhã eu vejo. Amanhã é uma outra desculpa. Aí depois vai lá, fica 15 minutinhos, meia hora com o filho e já tem que ver outra coisa, já chega o e-mail, já olha o WhatsApp, é o filho com um olho, o WhatsApp com o outro, o filho brincando com um tablet ou com um computador ou com videogame, e ele ali do lado olhando e-mail, respondendo alguém do trabalho. Então, a qualidade do tempo que se passa em família não é a mesma. E quando perdemos essa qualidade de interação entre a família, a gente acaba perdendo esta magia, essa atmosfera se perde. Porque a emoção e todo esse clima era passado de pai para filho. Eu recebi isso do meu pai, mas será que eu consegui passar isso para minha filha? Tentei, mas eu sei que não daquela mesma maneira. Então, isso realmente é um dificultador, essa quebra de qualidade do tempo da família, do tempo dedicado à família. Bom, junto a isso, nós temos um bombardeio de estímulos hoje em dia. Naquela ocasião, você ter um brinquedo diferente na loja ou você ter um comercial de Natal na televisão com algum efeito um pouquinho mais moderno para a época, era assim o auge, era surpreendente demais, era encantador e era o que se comentava. Hoje está tudo tão tecnológico, está tudo cada vez tão mais fácil de ser feito, né? Efeitos tecnológicos de televisão estão cada vez mais fáceis de serem produzidos, né? Não que não dê trabalho para quem faça, mas assim, estão mais abundantes. Da mesma forma, brinquedos tecnológicos estão mais abundantes, videogames, 1000 tipos com 1000 jogos diferentes, computadores e celulares e tablets. Então, não tem aquele impacto de algo tão novo, né? Que impacto se tem hoje ao ligar a televisão numa época de Natal que seja diferente das outras épocas? Não tem. Havia essa diferença das coisas que nos impactavam. E o que nos faz perder todo esse clima, além da qualidade do tempo de família, é justamente esse excesso. O excesso de tecnologia, o excesso de qualidade, o excesso de efeitos, o excesso de brinquedos, o excesso de tudo. Por hora, o que se vê uma repetição ano após ano de coisas diferentes, porém iguais. Iguais em tecnologia, iguais em padrão, né? E isso realmente nos tem tirado essa magia. Será que a gente consegue retomar toda essa magia? Conseguimos. Claro que sim. Não há nada imutável nessa vida. Primeiro passo, tenha tempo. Eu falei que havia como, mas eu não falei que seria fácil. Aí a pergunta de todo mundo, mas como eu vou ter tempo hoje em dia? Né? Eu tenho que fazer 1000 coisas, 1000 trabalhos, 1000 atividades. Coloque suas férias começando 1º de dezembro ou até um pouquinho antes e indo até o dia de Natal. Segundo, pegue este tempo e se você não conseguir férias, tente o máximo de tempo possível. Tente não acumular atividades, tipo trabalho e curso. O segundo passo, planeje esse seu tempo, divida esse seu tempo para que você tenha qualidade em cada coisa que você fizer nele, que você fizer com ele. Então, desse tempo, uma fatia dele, dedique à sua família. Mas dedicar a família como? Converse, conte piadas,
Sabe aqueles jogos antigos? Pesquise na internet se você não lembra ou não conhece as regras, né? Jogo de baralho, jogo de dominó. Segunda fatia do tempo. Crie rituais natalinos para sua família, né? Como meu pai criava de visitar os parentes, montar a árvore todo mundo junto, cada um colocando parte dos enfeites. Crie o rito de enfeitar outras partes da casa, crie o rito de pintar a casa nessa época, crie algum rito que se possa fazer em família, causos, histórias. Então, nossa, isso dá o toque final. E como eu falei, eu estou dando dicas, mas não estou afirmando que é fácil. Eu sei que existem suas dificuldades, mas que com certeza vale a pena. Agora, você tem que estar ciente que você vai competir com estímulos muito poderosos. Seus causos de infância vão competir com uma série da Netflix, ou com desenho de um canal de televisão, se for uma criança menor, ou vão competir com um brinquedo moderno. O seu jogo de tabuleiro vai competir com um belo videogame, ou vai competir com um brinquedo que pisca luzes, no caso de criança, e anda sozinho. Então, você vai ter que competir. Mas entre nesta competição para ganhar. Este é o segredo. Não deixe que essas coisas que roubaram essa magia do Natal roubem a sua possibilidade de recuperar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Para participar com suas críticas, sugestões, histórias, informações, elogios, basta enviar mensagem de e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá!